lindos, tudo bom com vocês? E hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E lá no Instagram eu perguntei para vocês, né, para quem me segue no Instagram, se você não me segue, me siga lá, porque lá eu posto várias coisas legais também. Eu postei lá no Instagram, né, se vocês queriam que eu gravasse um vídeo sobre como tá meu corpo agora com a gravidez, ou se vocês querem que eu grave um vídeo sobre eu contando como eu fui expulsa de casa. E a maioria pediu para me gravar contando sobre como eu fui expulsa. Então foi esse é o vídeo que eu tô trazendo agora pra vocês aqui. Então eu espero muito que vocês gostem. Então já se inscreva aqui no canal, já deixa muito like. Se o botãozinho aí embaixo, tiver vermelho porque você não tá inscrito, então se inscreva e ativa as notificações. E deixa aquele like bem bonito. Bom, gente, eu vou gravar um vídeo pra vocês do meu corpo como tá agora com a gravidez, mas mais lá pra frente, porque agora não dá pra gravar 2 vídeos só num dia. Eu prefiro gravar de 2 em 2 ou de 1 em 1 dia, que é bem mais legal gravar assim pra não ficar postando todo o tempo. Mas sem ficar falando mais, deixa eu contar logo pra vocês a minha história, né? Então, se você gostar dessa história, você deixa seu like, tá bom? Bom, gente, quando eu conheci o Daniel, faltava 2 meses pro meu aniversário de 16 anos. E nesse dia eu tinha ido para a igreja com as minhas amigas, né? Eu estava participando de uma célula e a gente foi para a igreja. E lá eu conheci o Daniel. Bom, gente, no primeiro dia que eu fui, eu conheci o Daniel, né? A gente foi pra praça depois da igreja, eu, ele, mais o pessoal, né, lá da igreja, a galerinha lá da minha célula e as meninas, minhas amigas da escola também. Fomos tudo pra praça, né? Nesse tempo teve muita coisa legal na praça, então todo mundo tava indo pra lá e eu acabei indo, isso era acho que umas 9 horas, ainda me lembro. E quando eu comecei a conversar com o Daniel, né, a gente se conheceu e tal, a gente ficou, e depois disso a gente começou a namorar. Eu sempre ia pra igreja, a gente se conheceu, né, quando eu saía da escola eu vinha na casa dele, e minha mãe não sabia que eu tava namorando, minha mãe nunca soube sobre os meus relacionamentos anteriores, eu nunca contava pra ela, porque a minha mãe sempre foi muito rígida, nunca permitiu que eu namorasse. Então eu não contava pra ela, mantinha em segredo e deixava acontecer. E depois disso, o Daniel me pediu em namoro e a gente começou a namorar. Depois de acho que uns 2, 3 dias ficando, a gente começou a namorar. Eu vim na casa dele, conheci a família dele, legal. E depois de um mês de relacionamento, a minha mãe descobriu. Como foi que ela descobriu, gente? Ela mexeu no meu celular e eu sempre tinha o costume de apagar as mensagens, as minhas conversas com o Daniel. Só que nesse dia eu esqueci de apagar e deixei meu celular de bobeira. Ela leu todinha as minhas conversas, não tinha senha, eu não colocava porque ela não deixava, claro. Eu colocar a senha, minha mãe sempre foi muito rígida. E eu não colocava a senha, e ela via todinha as minhas conversas. Ela viu, eu esqueci de apagar. Eu sempre apagava e só mandava mensagem quando eu tava online. Aí foi isso que aconteceu, ela descobriu. Ela ainda não tinha me expulsado de casa. Calma que a gente vai chegar lá, gente. Aí ela ficou muito brava, brigou muito comigo, me deixou de castigo, me deixou sem celular e me proibiu de namorar com o Daniel. Ela ia me vigiar na escola, gente, ela ia me deixar e ia me trazer. Durante, eu acho que uma semana ficou assim. Depois disso, né, eu fiquei uma semana sem ver o Daniel, eu já tava ficando doida. Depois disso, deixa eu ver se eu lembro disso. Depois disso, ela parou de me buscar na escola porque ela tinha que trabalhar, começou a trabalhar. Aí eu ia pra escola e quando eu saía da escola, eu vinha pra casa do Daniel ver ele. E aqui a gente se via e ficava. Ela me proibiu de ir pra igreja, me proibiu de sair com os amigos, me proibiu de sair de casa, praticamente tudo. E eu vinha sempre ver ele. Aí depois de, eu acho que uns 2 meses, não, uns 2 meses não, gente, acho que depois de umas 3 semanas, eu convenci a minha mãe pra gente ir pra igreja, pra ela ir comigo, com as minhas irmãs, tá? E a gente ia, e lá eu vi o Daniel. E claro que minha mãe começou a conhecer o Daniel, né? E daí ela deixou a gente ser amigo. Amigo. Uhum. Ela deixou a gente ser amigo, né? A gente conversava na igreja e tudo mais. O Daniel sempre me respeitou na frente da minha mãe. Até sem ser na frente dela, né? Sempre me respeitou, sempre me tratou bem. Aí ele ia em casa, ela começou a deixar ele ir em casa, começou a deixar eu vir na casa dele.
na cabeça dela a gente era só amiga. Minha mãe sempre foi meio assim, ela não pensava muito nas coisas, né? E ela pensava que a gente tava só como amigo, mas na verdade a gente tava namorando. Aí, gente, teve uma vez, aí ele dormiu lá em casa. Ai, meu Deus, eu acho que isso já era 3 meses, a gente já tinha 3 meses juntos. E ele dormiu lá em casa. E a minha mãe sabia que ele ia dormir lá, né? Porque é, tava tarde, aí ele falou que. Aí tava chovendo muito, aí ele acabou ficando lá em casa. Aí ele dormiu lá no cantinho dele e eu ia dormir lá, né, com as minhas irmãs no quarto. Só que aconteceu que eu não dormi no meu quarto, dormi com ele e aconteceu o que não era pra ter acontecido, né, gente? Aconteceu. Fazer o quê? Aí minha mãe não tinha descoberto ainda. No outro dia a gente foi fazer uma viagem, eu, minha mãe e o Daniel, um passeio da igreja. E foi um passeio muito divertido, por sinal. E acho que foi a última vez que eu dormi na casa da mamãe, porque depois desse passeio, no mesmo dia, ela descobriu que a gente tinha coisado lá, que não era pra fazer. E tendo descoberto isso, ela ficou muito braba, gente, ela ficou com raiva. Gente, eu vi minha mãe decepcionada demais comigo, sabe? Foi um momento assim que eu pensei que minha vida tinha acabado. E ela ficou com medo de eu ficar grávida e um monte de coisa. Chamou o Daniel. O Daniel chegou em casa, era à noite, eu acho que era mais 8 horas da noite. Aí ela falou pra ele, falou que não me queria mais em casa e que ela ia me botar pra fora e um monte de coisa. Aí o Daniel falou, não, mas se a senhora colocar ela pra fora, ela vai ir pra casa comigo. Ai, gente, eu tava tão coisa, e eu queria ir com ele. Gente, esse carro tá passando aqui. Ai, e eu queria ir com ele, sabe? Eu gostava muito do Daniel, eu gosto muito dele, é meu marido, né? A gente se ama. E então eu meio que fiquei meio nervosa, meio com medo, né? Mas aí ela pegou e falou que era pra ele me levar, porque ela não ia me querer lá, não sei o que, ficou muito brava. Tá bom, eu arrumei minhas coisas nessa mesma hora, né? Ele mandou arrumar minhas coisas, eu arrumei o básico, não arrumei muita coisa. E fui embora pra casa dele, né? Me despedi das minhas irmãs, foi muito triste, gente, eu chorei me despedi das minhas irmãs. Fui embora pra casa com o Daniel. Gente, quando eu chego aqui na casa dele, né, a mãe dele, eu já tinha vindo dormir na casa dele antes, se eu não me engano, 2 vezes. E minha mãe sabia que eu vim dormir aqui 2 vezes. E a mãe dele já tava perguntando se eu ia morar com eles. Então pra ela não tinha problema nenhum, nunca teve. Vim morar de boa pra cá. A gente ficou morando com a mãe dele, eu acho que uns 5, 7 meses a gente ficou morando com a mãe deles, com a mãe do Daniel, né? Porque a casa dele não estava pronta, ele estava construindo a casinha dele, mesmo ele sendo solteiro. E aí a gente ficou num quarto, né? Que era do irmão dele, que ele morava com a mulher dele, um quartinho normal, sabe? Quarto normal, só quarto. Que ele já tinha subido pra cima, né, que eles tinham feito a casa deles. Aí a gente ficou lá, só que antes a gente ainda dormiu, acho que um mês na sala. Eu e o Daniel dormimos 2 meses, ficamos dormindo 2 meses numa sala. Aí depois que a gente foi pro quarto. Depois que a gente foi pro quarto, a gente ficou uns 7 meses morando lá embaixo com a mãe dele, né, porque a gente mora em cima. Agora a gente tem nossa casa. E minha mãe tinha me expulsado de casa, né, gente? Eu fiquei muito triste com ela, porque eu nunca pensei que ela fosse me expulsar assim. Eu sempre entendi, sempre tentei entender o lado dela, né? Mas foi meio que triste pra mim ser expulsa de casa, sabe? Foi uma coisa assim que eu nunca pensei que fosse acontecer comigo. E aconteceu, né? Ela me expulsou de casa. Depois de. Depois que eu acho de 2 semanas morando com o Daniel, a minha líder de célula, né, foi conversar com a minha mãe porque ela queria que eu fosse ela queria que eu voltasse, né? No caso, minha líder de célula não apoiava meu relacionamento com o Daniel, ela não apoiava e foi conversar com a minha mãe e a mamãe me queria de volta, né? Só que eu não queria morar com a minha mãe. Eu chorei, falei que não queria mais ficar com ela, que eu queria ficar com o Daniel, que eu tava bem, não sei o quê. Aí minha mãe já queria minha mãe queria levar o caso para a delegacia,
porque eu não queria morar com ela, eu era menor de idade, um monte de coisa. Eu tinha acabado de fazer 16 anos. E tá, minha mãe pegou e disse que ia chamar a polícia e ia mandar prender o Daniel, se ele não me deixasse voltar pra casa. Eu falei que era eu que não queria voltar. Aí a família do Daniel, né, a mãe e o pai deles foram lá, conversaram com a mamãe e falaram que, né, ela tinha me expulsado de casa e agora que eu já tava lá, ela me queria de volta, não sei o quê. Aí eles conversaram, aí eu acabei continuando morando com o Daniel por vontade minha, né, porque a mamãe queria que eu voltasse pra casa, mas eu não queria voltar. Aí depois disso eu vim pra cá, fiquei morando aqui com o Daniel e foi assim a minha história, né, gente? Foi assim que eu fui expulsa de casa. Graças a Deus o Daniel foi um cara que sempre esteve do meu lado. Foi um cara massa, sabe? Não é aquele cara que só te queria ali naquele momento, não. Ele queria mesmo ficar comigo, construir uma família comigo. E eu acho que isso foi muito especial pra mim, sabe? Porque eu sabia que eu sentia no meu coração que eu tava entrando no caminho certo, que eu queria ficar com ele, era uma coisa que o meu coração e a minha cabeça estavam juntos nessa, sabe? E eu não me arrependo hoje de estar com ele, graças a Deus não. Foi muita coisa ruim que aconteceu no começo, porque era muita briga, minha mãe não queria, minha mãe brigava, e era a família dele com a família minha. E hoje não, hoje minha mãe aceita super bem nosso relacionamento. Vai fazer 2 anos que a gente tá juntos, tá? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos, gente. E eu tinha feito 16, eu tava quase pra fazer 16, faltava 2 meses pra fazer 16 quando eu conheci o Daniel. Depois disso, eu fiz 17 e tô com 17. Eu fiz 17 e vou fazer 18 em outubro agora de novo. E foi isso que aconteceu, né? A minha história não foi uma história tão drástica, porque eu teve apoio do Daniel, né? Ele tava ali me apoiando e me ajudando, nunca me abandonou, nunca ficou, ah, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Não, ele foi super decidido, teve muita atitude e me levou pra casa dele, com a família dele, um monte de coisa. A família dele super me acolheu muito bem. Só o irmão dele que era um pouco fresco, mas isso é de nascimento. Bom, gente, essa foi minha história, né? Não vou contar toda a minha história do meu relacionamento com o Daniel, né? Porque depois de, eu acho que 1 ano juntos, eu engravidei, né? E hoje eu tô grávida, eu tô de 6 meses praticamente. Vou fazer 6 meses já. E a gente tem a nossa casa agora, construímos estamos construindo nossas coisas, né? E eu tenho fé em Deus que o que falta a gente construir, a gente vai construir. E tudo que a gente já construiu, a gente agradece muito a Deus porque Ele está sempre nos apoiando. Nós ainda nós não somos casados ainda, mas nós temos muita vontade de casar. Nós ainda não casemos por falta de dinheiro, porque tem que ter um dinheiro para casar, é muita burocracia, muita coisa. E a gente ainda não conseguiu casar, mas agora com um filho que vai ser mais gastos, mais responsabilidades, mas a gente tem muita vontade de casar e a gente tem fé que a gente vai conseguir isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, se inscreva para você me ajudar a chegar a 1.000 inscritos, gente. Eu tô muito ansiosa por esses 1.000 inscritos. Vai ser uma meta muito grande para mim. Bom, gente, é isso e até o próximo vídeo.